Boa tarde, gente. Tudo bom? Belezinha? Bora continuar essa coisa legal, né? Legal. Coloquei essa questão aqui primeiro pra gente ver se a gente fixou alguma coisa de ontem, né? Então vamos lá tentar fazer isso aqui junto, porque eu ainda tem muita coisa, vamos ver se a gente consegue terminar hoje ou vai ter que terminar semana que vem. Considerando o decreto 7661 de 2011, que aprova o Estatuto Social da EBSER e dá outras providências, assinale a alternativa correta. São órgãos estatutários da EBSER. Diretoria de administração é? É? Não. Eita. Não. Conselho de administração. Diretoria executiva. Conselho de administração, né? Conselho executivo? Não, diretoria da diretoria. É. Tá. Conselho fiscal? É. Conselho consultivo? É. Então tá errado por causa das duas primeiras, né? A letra B, Conselho de Administração? Diretoria Executiva? Vamos lá, gente. Conselho Fiscal? E Conselho Consultivo? Diretoria de Administração? Não. Diretoria Executiva? Sim. Diretoria Fiscal? Não. Conselho Consultivo? Sim. Conselho de Administração? Sim. Diretoria Executiva? Não. Não? Sim. Diretoria Fiscal? Não. E o Conselho Consultivo? Sim. Então, beleza. Vocês lembram quais são os 9 órgãos? Junto com a Assembleia Geral? A Assembleia Geral eu errei. Tá no começo, Assembleia Geral e esses outros órgãos. Eu, inclusive, vou corrigir hoje. Vocês lembram quais eram os 9, gente? 3. Não, quem que eram os 9 órgãos estatutários? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar lá? A cabeça não funciona. Eita, você tá... O trem aqui que funciona é muito difícil. Os 9 aí, ó. Você viu que tá lá em cima? O EBSER terá a Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários. Esses são os 9 que são os órgãos estatutários. Vejam que tem uns que são conselhos, a diretoria executiva, comissão de ética e outros 3 são comitês. 4, né? São 4 comitês. É a cara do pega, né? Então é bom focar isso aí. Então, vamos continuar aqui que ainda tem muito chão. Vai, peguinho. De partes relacionadas. Aí bora continuar lá. Ontem a gente foi até começar as competências, né? Isso. 47. Bora lá que é até o 117. Compete ao Conselho de Administração, ou seja, qual que é a função desse conselho? 1. Fixar a orientação geral dos negócios da empresa. 2. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva da empresa, fixando-lhes as atribuições. 3. Fiscalizar a gestão dos membros da diretoria executiva, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. 4. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas da Assembleia. 5. Aprovar... gente, se alguém tiver alguma dúvida de termo, etc., vocês interrompem, viu? Porque aqui são 40 e são 117, então eu vou dar uma agilizada. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica Assuntos Gerais. 6. Convocar a Assembleia Geral. Isso é importante. Quem convoca a Assembleia Geral não é a diretoria executiva, é o Conselho de Administração.
7. Manifestar-se sobre o relatório de administração e as contas da diretoria executiva. 8. Manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos relativos à sua alçada decisória. 9. Autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações de terceiros. 10. Essa é importante também. Autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem como a rescisão dos respectivos contratos. 11. Aprovar as políticas de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, dividendos e participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa. 12. Aprovar e acompanhar o plano de negócios estratégico de investimentos e as metas de desempenho que deverão ser apresentadas pela diretoria executiva. 13. Analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. 14. Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno, estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos que está exposta a EBSER, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. 15. Definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da diretoria executiva. 16. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los. 17. Deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social em conformidade com o disposto na Lei 6.404. 13. Aprovar o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, o PAINT, e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, RAINT, sem a presença do presidente da empresa. Ou seja, o presidente da empresa não pode participar da deliberação destes pontos de pauta. 19. Criar comitês de suporte ao Conselho de Administração para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada. 20. Eleger e destituir os membros de comitês de suporte ao Conselho de Administração. 21. Atribuir formalmente a responsabilidade pelas áreas de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos a membros da diretoria executiva. 22. Realizar a avaliação anual, individual e coletiva de seu desempenho, observar os quesitos mínimos. A. Exposição dos atos de gestão praticados quanto à licitude e eficácia da ação administrativa. B. Contribuição para o resultado do exercício. C. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. 23. Nomear e destituir os titulares da auditoria interna, após a aprovação da Controladoria Geral da União. 24. Conceder afastamento e licença ao presidente da empresa, inclusive a título de férias. 25. Aprovar o regimento interno da empresa, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como o Código de Conduta e Integridade da empresa. 26. Aprovar o regulamento interno de licitações e contratos. 27. Aprovar a prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral. 28. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e código de conduta e integridade dos agentes. 29. Subscrever carta anual de que trata o parágrafo 1º do artigo 13 do decreto 8.945. 30. Estabelecer políticas de porta-voz visando a mitigar o risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa. 31. Avaliar os membros da diretoria executiva da empresa, nos termos do inciso 3º do artigo 3 da Lei 13.303, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração. 32. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da diretoria executiva. 33. Promover anualmente a análise e atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. 34. Manifestar sobre a remuneração dos membros da diretoria executiva. 35. Autorizar a constituição de subsidiárias. 36. Aprovar o regulamento de pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, acordos coletivos de trabalho, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, plano de funções, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados. 37. Aprovar o patrocínio a plano de benefícios. 38. Estabelecer política de seleção para os titulares das unidades de auditoria interna, área de controle interno, conformidade, gestão de riscos e ouvidoria.
39. Estabelecer a política de divulgação de informações visando a transparência, clareza e equidade. E 40. Autorizar a formalização dos contratos de gestão previsto no artigo 6º da Lei 2.550 de 2011. Parágrafo único. Exclui-se da obrigação de publicação que se refere ao inciso 34 as informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa. E aí a gente vai para as perguntas agora, né? Considerando as disposições do Estatuto da EBSER, anexo ao Decreto 7.661, assinala a alternativa que apresenta o órgão competente para fixar as orientações gerais das atividades da EBSER e autorizar a contratação de auditores independentes. Letra E. Conselho de Administração. Lembrando que assim, ó, a diretoria jurídica não é órgão estatutário e os outros são, né? A diretoria jurídica nem existe. Né? Isso, de administração. Deixa o conselho de administração. Se tivesse escrito conselho administrativo, está fácil. O órgão de orientação superior da EBSER é o conselho de administração, composto por 9 membros nomeados pelo ministro do Estado da Educação. Entre eles podemos considerar a 3 membros indicados pelo Ministério da Educação, sendo que um será o presidente do conselho e o outro será seu substituto nas ausências e impedimentos. Vocês lembram disso de ontem? Que indica 3, um é independente, o independente não pode ser o presidente nem o substituto, né? A eleição mais democrática deve ser. Vamos lá no resto para saber que eles colocam de errado e pega, né? 2 membros do Ministério do INIPOG? É um só, né? Um membro indicado pelo Ministério da Saúde? É 2. São 2 do Ministério da Saúde. Então, você lembrar, é 3 educação, 2 da saúde e 1 do planejamento. 3 membros indicados pela Andifes? É 1. Que pode ser o quê? Isso, reitor ou diretor do hospital. Diretor de hospital. Como usa os 2 termos, você pode considerar os 2. De acordo com o Estatuto Social, determina as regras para a composição do Conselho de Administração, analisa as alternativas abaixo e assinale a correta. O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSER, sendo composto por 10 membros nomeados pelo Ministério da Educação. Por quê? São 9. O presidente da empresa poderá exercer a presidência do Conselho ainda que interinamente. Lá atrás fala, né, que não pode. Se, dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, 4 membros serão indicados pelo Ministério da Educação, sendo que um será o presidente do Conselho e o outro substituto nas suas ausências. Ou seja, está tudo certo, menos o número. Dentre as indicações realizadas, um membro será indicado pela Associação Nacional, pela Andifes, sendo reitor de Universidade Federal ou diretor do Hospital Universitário Federal. Certo, né? E o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 3 anos. São 2, né? 3 reconduções, mandato de 2 anos, né? Que a gente viu ontem. A partir da data... E aí tem mais o resto, né? Contados a partir da data de publicação do ato de nomeação. Certo? Mas quando que o ato é publicado? Vocês lembram? Do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Tem que assinar o termo de posse em 30 dias depois da eleição. Aí que é feito o ato de nomeação. Agora, o próximo. Capítulo 7 da Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da EBSER em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. A diretoria executiva é composta pelo presidente da empresa e até 6 diretores, todos eleitos pelo Conselho de Administração. É condição para investidura em cargo de diretoria executiva da EBSER a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração. O prazo da gestão da diretoria executiva é de 2 anos, podendo também 3 reconduções
consecutivas. No prazo estabelecido no caput, serão considerados os períodos anteriores de gestão ocorridos há menos de 2 anos e a transferência de diretor para outra diretoria da IPSER. Parágrafo 2º. Atingido o limite que se refere ao caput, parágrafo 1º, o retorno do membro da diretoria executiva para a empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Ou seja, igual ao conselho de administração, né? 2 anos, 3 reconduções, 2 anos afastado. Parágrafo 3º, o prazo de gestão dos membros da diretoria executiva se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. 52, a diretoria executiva reunir-se-á ordinariamente, semanalmente. Ou seja, o conselho de administração, quando que é a reunião? Mensalmente. Da diretoria executiva é semanalmente. E extraordinariamente, sempre que for necessário. 53, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro da diretoria executiva, o presidente designará o substituto dentre os membros da diretoria executiva. 54, em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do presidente, o conselho de administração designará seu substituto. Ou seja, não é a diretoria executiva que delibera quem é o substituto, o presidente da empresa. É o conselho de administração. 55, os membros da diretoria executiva farão jus anualmente a 30 dias de licença remunerada mediante prévia autorização do conselho de administração, que podem ser acumulados até no máximo de 2 períodos, sendo vedada sua conversão em espécie ou indenização. 56, o substituto do presidente não o substitui no conselho de administração. Ou seja, se o presidente está impedido de férias, etc., se ele ficar de férias de 30 dias, vai ter uma reunião do conselho de administração, certo? Uma das 9 cadeiras vai estar vaga. Porque o substituto do presidente ele não pode substituir no conselho de administração. E lembre-se que a cadeira é pessoal, né? A gente viu isso ontem. Então não pode o substituto do presidente ir nas reuniões do conselho de administração. 57, agora as competências. Compete à diretoria executiva, no exercício das suas atribuições, e respeitar as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. 1. Gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados. 2. Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. 3. Elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução. 4. Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas. 5. Aprovar as normas internas e funcionamento da empresa. Mitigar é prolongar, prorrogar. Fica mitigando, você fica meio que enrolando. Seis, promover a elaboração em cada exercício do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo-os à auditoria independente e aos conselhos de administração e fiscal, e ao comitê de auditoria. Autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória. 8. Indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias. 9. Submeter, instruir e preparar adequadamente os assuntos que dependam de deliberação do Conselho de Administração, manifestando-se previamente quando não houver conflito de interesse. 10. Cumprir e fazer cumprir esse estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, bem como avaliar as recomendações do Conselho Fiscal. 11. Colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado para secretariá-los e prestar apoio técnico necessário. 12. Aprovar o seu regimento interno. 13. Deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer diretor. 14. Apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual. Plano de exercício anual seguinte, a estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Ou seja, se a última reunião é em dezembro, a diretoria executiva tem que apresentar o plano de negócios para dezembro de 2019 para 2020 e também fazer avaliações para saber as possibilidades dos próximos 5 anos. Por exemplo, nos planos atuais, eles sempre trabalham a questão do hospital da Unifesp
porque eles ainda não administram lá, porque é um hospital de capital aberto, e o Hospital da Federal do Rio Grande do Sul, que eles têm uma EBSER própria lá. Então eles sempre estudam se tem a viabilidade de se propor esses hospitais ou não. 15, propor a constituição de subsidiárias, e 16, convocar a Assembleia Geral nas hipóteses admitidas em lei. 58, sem prejuízo das demais atribuições da diretoria executiva, compete especificamente ao presidente dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa. 2. Coordenar as atividades dos membros da diretoria executiva. 3. Representar a empresa em juízo e fora dele, podendo, para tanto, constituir procuradores ad negócia e ad judícia, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato. 4. Assinar com um diretor os atos que constituem ou alterem direitos ou obrigações da empresa, bem como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para com ela, podendo, para tanto, delegar atribuições ou constituir procurador para esse fim. 5. Expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados. Baixar as resoluções da diretoria executiva. 7. Criar e homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições. 8. Conceder afastamento e licenças aos demais membros da diretoria executiva, inclusive a título de férias. 9. Designar os substitutos dos membros da diretoria executiva. 10. Convocar e presidir as reuniões da diretoria. 11. Manter o conselho de administração e fiscal informado das atividades da empresa e exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo conselho de administração. 59. São atribuições dos demais diretores: gerir as atividades da sua área de atuação, participar das reuniões da diretoria executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela sociedade e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação. 3. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade, estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação. 4. Auxiliar o presidente da direção e coordenação das atividades da EBSER e exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento ou delegadas pelo presidente. Parágrafo único. As atribuições e poderes de cada um dos membros da diretoria executiva serão detalhadas no regimento interno da empresa. Ou seja, aqui para a nossa prova não precisa saber qual que é cada cargo especificamente na diretoria executiva hoje. Isso é competência do regimento interno. Então, se vocês pegarem um material mais antigo e tiver isso, pode pular. Porque aqui ele só detalha de forma geral o regimento interno, que vai detalhar especificamente quais são os cargos e atribuições do regimento hoje. E aí vamos lá, né? Nos termos do decreto número 7661, assinale a alternativa correta em relação à diretoria executiva da EBSER. A diretoria executiva é composta pelo presidente e até 10 diretores. Até 6, né? Esse até é importante, porque a diretoria, se aparecer uma alternativa na questão, a diretoria executiva pode ser composta por presidente e 4 membros? Pode. É até 6. A diretoria executiva é nomeada pelo ministro da Saúde. Não, né? O presidente deve ter no mínimo 2 anos de experiência na área. Essas são as outras atribuições, né? Essa não é nenhuma delas. D. As deliberações da diretoria serão tomadas por maioria de votos e registradas em atas, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o de qualidade. Certo? E a letra E, o presidente não pode vetar as deliberações da diretoria. Pode. Aí agora vem para esse aí, que eu acho que é o que eu mais achei em prova, que mais tem sido cobrado, com alguns detalhes, que é o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização da EBSER, de atuação colegiada e individual. Parágrafo único. Além das normas previstas na Lei 13.303 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições para esse colegiado previstas na Lei 6.404, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração.
61, aí nós vamos à composição, né? O Conselho Fiscal será composto de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, ou seja, são 3 efetivos, o conselho são de 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas tem um suplente, que são eleitos da Assembleia Geral, sendo um membro do Ministério da Educação, um membro do Ministério da Saúde e um membro do Ministério de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. Ou seja, diferente de outros membros, que o presidente é eleito ou na Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, no caso do Conselho Fiscal, quem elege o presidente são seus próprios membros, entre eles. Parágrafo 2º. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, ou seja, o mandato, mesmo período. Mas agora só pode 2 reconduções. Parágrafo 3º. Atingido o limite que se refere ao parágrafo 2º, o retorno do membro do Conselho Fiscal na EPSER só poderá ser efetuado após decorrido prazo equivalente a um prazo de atuação. Ou seja, o interstício também tem que ser de 2 anos. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a respectiva eleição. Parágrafo 5º. O membro representante do Ministério da Fazenda deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Ou seja, tem que ser concursado. O indicado do Ministério da Fazenda não pode ser alguém comissionado ou que não tem vínculo permanente com a União. 62. Os conselhos fiscais deverão atender os seguintes critérios obrigatórios: ser pessoa natural, residente do país, de reputação ilibada, ter formação acadêmica compatível com o exercício da função, ter experiência mínima de 3 anos em cargo de a. direção ou assessoramento na administração pública, direta ou indireta, ou b. conselheiro fiscal ou administrador em empresa. Veja que aqui ele não especifica se é empresa pública ou privada, ou seja, pode ser as duas. Não tem uma distinção em relação a isso. 4. Não se enquadrar nas vedações dos incisos 1, 4, 9, 10 e 11 do caput do artigo 18, que é aqueles que a gente leu ontem, que fala detalhadamente do que pode e do que não pode. Não se enquadrar nas vedações previstas no artigo 147 da Lei 6.404. Não ser nem ter sido membro de órgãos de administração nos últimos 24 meses e não ser empregado da EPSER, nem ser cônjuge ou parente até 3º grau de administrador da empresa. Vocês lembram quem que é administrador da empresa? Tempo? Não. Isso. Os membros da diretoria executiva e do conselho de administração são considerados pelo estatuto os administradores da empresa. Os outros membros de outros órgãos, eles não são considerados administradores, são outras coisas. Parágrafo 1º. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado no MEC. As experiências mencionadas em alíneas distintas do inciso 3º do caput não poderão ser somadas para apuração de tempo requerido. Ou seja, você ficou 2 anos em assessoramento e 1 ano como conselheiro fiscal, você não pode somar para dar os 3. Tem que ser na mesma linha. E as experiências mencionadas na mesma linha podem ser somadas. Ou seja, ficou conselheiro fiscal 2 anos em uma empresa e 1 ano em outra, você pode somar para dar os 3 anos. O que não pode é somar as experiências diferentes, detalhadas em A e B. 63. Os requisitos e as vedações exigíveis para o conselheiro fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive para a recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente na forma exigida pelo formulário padronizado, disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do respectivo formulário. As vedações serão verificadas por meio de autodeclaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado.
64. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes. 65. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição de novo titular. Ou seja, ele não assume enquanto um mandato, ele sempre será suplente. Ele só assume até a nova eleição de um membro efetivo. Que pode ser ele, inclusive. 65, na hipótese de vacância... 66. Compete ao Conselho Fiscal as competências: fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. 2. Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social. 3. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativos à modificação do capital social e bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamento de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências. 5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação. E a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. 6. Analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras, elaborando periodicamente pela empresa. 7. Fornecer sempre que solicitadas informações sobre matéria de sua competência à União. 8. Exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa. Examinar aqueles relatórios, que é o Paint e o Heint. O 10. Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam o parecer do Conselho Fiscal. 11. Aprovar seu regimento interno e seu plano de trabalho anual. 12. Realizar a autoavaliação anual de seu desempenho individual e coletivo. 13. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações. E por último, fiscalizar o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar. 63. Os requisitos e as vedações exigíveis para o conselheiro fiscal deverão ser respeitados por todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Parágrafo 1º. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos é a rejeição do formulário. Parágrafo 3º. As vedações serão verificadas por meio de autodeclaração apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado. 64. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos pelos respectivos suplentes. Uai, gente. Eu voltei. Tá esquisito, não voltei. 16. Questão 16. Qual a periodicidade mínima que o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela DICER devem ser analisados pelo Conselho Fiscal? Letra C, né? Mais uma vez, a questão que eu te falei para vocês, das questões de período de reunião, período de avaliação, a resposta certa é a letra C. Trimestralmente tem que ser analisado os balancetes. Pode sim. Ficou melhor? Quanto ao Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta. A. O Conselho Fiscal é órgão permanente do IFCER e compõe-se de 3 membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro da Saúde. Falso, né? Um membro do Conselho Fiscal será indicado pelo Ministério da Saúde, outro pelo Ministério da Educação e outro será indicado pelo Ministério da Fazenda como representante do Tesouro Nacional. Essa aí, né? C. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 anos. 2, né?
E aí continua, ó, tá errado o tempo, e a partir da data de publicação do auto de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período. É só uma recondução? Duas, né? D. Os membros do Conselho Fiscal, salvo impedimento legal, farão jus a honorários mensais correspondentes a 20% da remuneração média mensal dos diretores da EBSER. Não, 10 é de outra coisa. Falando isso aqui não fala. Vai ser estabelecido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração. 10% é a remuneração do Conselho de Administração, que é 10% da média, não pode ser superior a 10% da média dos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. Mas todos eles você tem ajuda de custo para transportes, etc. Letra E. Compete ao Conselho Fiscal da EBSER convocar reuniões da diretoria. Não, né? A diretoria que chama só as próprias reuniões. Considerando o decreto 7661, que aprovou o Estatuto Social da EBSER, assinale a incorreta. A EBSER será supervisionada pelo Ministério da Educação. Certo, né? Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a diretoria executiva no cumprimento de suas atribuições, é a atribuição do Conselho Fiscal da EBSER. E aí, gente? Vamos lá, cadê? Tá certo ou não? Vamos continuar então, vocês não sabem. A EBSER será administrada por uma diretoria executiva composta pelo presidente e até 6 diretores, todos nomeados destituíveis a qualquer tempo. Certo, né? O órgão de auditoria interna da EBSER vincula-se diretamente ao Conselho de Administração. Certo? Então qual que é? Essa competência da letra B é a competência do Conselho Consultivo. Mas a gente não chegou nele ainda. Ele que vai opinar sobre isso. O Conselho Fiscal é sobre questões fiscais da empresa, né? Não é sobre políticas gerais, diretrizes e estratégias. Assinale a alternativa que não está relacionado à responsabilidade do Conselho Fiscal. Opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social. Denunciar por qualquer um de seus membros os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos e requisitar informações. Fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSER. Não. Quem acompanha e avalia a diretoria executiva do Conselho de Administração. Né? Então, a letra E. Aí a gente chega no Conselho Consultivo. A partir de agora ficar um pouco mais maçante, como vocês viram, a maior parte das questões estavam focadas nos 3 primeiros. Conselho de Administração, diretoria executiva e Conselho Fiscal. Claro, pega meu e-mail. Né? Pega meu e-mail que eu mando para vocês. 67. Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSER, que tem as finalidades de consulta e controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. E é constituído pelos seguintes membros. O presidente da EBSER, que preside. 2 representantes do Ministério da Educação. 1 representante do Ministério da Saúde. 1 representante dos usuários do serviço de saúde dos hospitais universitários federais, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. 1 representante dos residentes em hospitais universitários federais, indicado pelo conjunto de entidades representativas. 1 reitor ou diretor de hospital universitário, indicado pela Andifes. E 1 representante dos empregados dos hospitais universitários federais, administrados pela EBSER, indicado pela respectiva entidade representativa. Aqui que ainda não sei como é que está sendo feito, inclusive, porque não tem só uma, né? Parágrafo 1º, os membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente, ou seja, 2 anos de novo, pelos respectivos órgãos e entidades e designados pelo Ministério da Educação,
sendo sua investidura feita mediante registro na ata da primeira reunião que participaram. Parágrafo 2º. A atuação de membros do Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante, assegurado o reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, que é o que você perguntou. Eles não recebem nada, mas, por exemplo, se eu sou do Conselho Consultivo e a reunião é em Brasília, a EBSER paga minha passagem, estadia, etc. 68. Compete ao Conselho Consultivo. Aí está aqui aquela lá. Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições. Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, orientando para que a EBSER atinja os objetivos para a qual foi criada. 3. Acompanhar e avaliar anualmente o desempenho da EBSER, dando publicidade ao seu resultado. E assistir à diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSER. 69. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano e extraordinariamente sempre convocado pelo presidente por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração ou a pedido de 1/3 dos seus membros. Nos termos do Decreto 7.661, cabe ao Conselho Consultivo, exceto opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições. Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSER atinja os objetivos para o qual foi criada. Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSER. Não, errado, que é anualmente. Vamos continuar. Assistir à diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação da EBSER. Analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela EBSER. Não, gente. Gente, o Conselho Fiscal. Veja bem, eu deixei o CA por quê? Não é porque não está anualmente é um período. Então é de uma forma periódica. Você tem um período determinado que ela tem que avaliar, que é anualmente. Então é um período pré-determinado. Então é periodicamente. Tanto é porque, até porque o desempenho é colocado nesse ponto, né? No relatório anual. Então a resposta, o exceto, é analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela EBSER. Que isso é atribuição do Conselho Fiscal. Ou seja, eles não vão inventar atribuições, eles vão colocar atribuições que vocês sabem que existe no órgão errado. Então, algumas das atribuições, como por exemplo, analisar balancete, é uma atribuição muito importante, vocês não concordam? Qualquer empresa que se preze, analisa os balancetes de forma muito séria, né? E transparente. Então, quem que faz isso é importante saber. Aí vem o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. Parágrafo 2º. O regimento interno do Comitê de Auditoria será aprovado pelo Conselho de Administração, ou seja, diferente de outros que aprovam seu próprio regimento interno, o regimento do Comitê de Auditoria é aprovado pelo Conselho de Administração e não por ele. O Comitê de Auditoria, eleito e destituído pelo Conselho de Administração, ou seja, não é a Assembleia Geral, o Conselho de Administração que vai indicar o Comitê de Auditoria,
e ele será integrado por 3 membros. É vedada a existência de membro suplente no comitê de auditoria. Ou seja, não tem suplente, não tem substituto, só tem os 3 membros. Os membros do comitê de auditoria devem ser escolhidos preferencialmente entre pessoas residentes na cidade onde se situam a sede do EBSER. Ou seja, talvez eles não tragam escrito isso, mas preferencialmente que residam em Brasília. Você pode vir. Os membros do comitê de auditoria, em sua primeira reunião, elegerão seu presidente, ao qual cabe dar cumprimento às deliberações do órgão com registro do livro de atas. São condições mínimas para integrar o comitê de auditoria: não ser ou ter sido, nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê, a diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal. B. Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da EBSER. 2. Não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau ou por adoção das pessoas referidas no inciso 1º. Veja bem que normalmente é o parente até o 3º grau e todos os outros que a gente viu até agora. Nesse do comitê de auditoria é até o 2º grau. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da EBSER que não seja aquela relativa à função de integrante do comitê de auditoria. 4. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou cargo em comissão na administração pública federal direta, nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê de auditoria. E, 5. Não se enquadrar nas vedações que tratam os incisos daquelas vedações lá no começo do estatuto. Parágrafo 1º. A maioria dos membros do comitê de auditoria deve observar, adicionalmente, as demais vedações constantes do caput do artigo 18. Parágrafo 2º. O disposto do inciso 4 do caput se aplica a servidor de autarquia ou fundação que tem atuação nos negócios da EBSER. Parágrafo 3º. Os membros do comitê de auditoria devem ter experiência profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo, preferencialmente na área de contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da empresa, devendo, no mínimo, um dos membros obrigatoriamente ter experiência profissional reconhecida em assuntos de contabilidade societária. Parágrafo 4º. Da formação acadêmica, existe curso de graduação oposta reconhecido ou credenciado no MEC. Parágrafo 5º. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da EBSER pelo prazo mínimo de 5 anos, contado do último dia de mandato do membro do comitê de auditoria. 75. O mandato dos membros do comitê de auditoria, aqui muda, ó, é de 3 anos, não coincidente para cada membro, ou seja, cada um vai iniciar em um período diferente, permitida uma única reeleição. Ou seja, 3 anos, uma recondução, e eles não começam juntos. Parágrafo único. Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do comitê de auditoria serão de 1, 2 e 3 anos a ser estabelecido quando sua eleição. Ou seja, lá quando foi feito o primeiro, teve um que teve um mandato de 1 ano, um que teve um mandato de 2 e um que teve um mandato de 3. Para garantir que a rotatividade nunca se perca e não coincida finais de mandatos. 76. Os membros do comitê de auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. 77. No caso de vacância de membro do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração elegerá um novo membro para completar o mandato do membro anterior. Veja bem, quando um sai e outro entra, não é um mandato novo. Ele vai completar o mandato já eleito. Ele não vai ficar 3 anos se o cara sai depois de 2. Ele vai ficar só 1. Justamente para garantir aquela não coincidência dos finais e começos de mandatos. 78. O cargo de membro do comitê de auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. Parágrafo único. No caso de ausência ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes. 79. O comitê de auditoria deverá realizar pelo menos 2 reuniões mensais. Veja bem, isso aqui pode acabar virando um peguinho. São 2 reuniões mensais, é uma reunião a cada 15 dias. São coisas diferentes. Porque eu posso realizar 2 reuniões fazendo na terça e na quarta, no mês.
Não precisa ter um espaço entre essas reuniões. Então, não é de 15 em 15 dias. É 2 vezes ao mês. De modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. 80. A EBSER deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria em sítio eletrônico próprio. Parágrafo 1º. Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da EBSER, apenas o seu extrato será divulgado. Parágrafo 2º. A restrição de que trata o parágrafo 1º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria. Observar a transferência de sigilo. 81. Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências previstas na legislação, 1. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Veja bem que é opinar, que quem delibera é o Conselho de Administração. 2. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da EBSER. 3. Supervisionar as atividades envolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração de demonstrações financeiras da EBSER. 4. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e mediações divulgadas pela EBSER. 5. Avaliar e monitorar exposições de risco da EBSER, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a remuneração da administração, b. Utilização de ativos da EBSER e c. Gastos incorridos em nome da EBSER. 6. Avaliar e monitorar em conjunto com a administração da EBSER e a área de auditoria interna a adequação e divulgação das transações com partes relacionadas. 7. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, a auditoria independente e o próprio Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras. Por fim, 82. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que tratem das demonstrações contábeis periódicas, da contratação do auditor independente e do PAINT. 83. O Comitê de Auditoria deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à EBSER, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Belezinha até aí? Aí vem o Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração. A empresa disporá de Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração, que auxiliará a União na verificação da conformidade do processo de indicação e avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. Ou seja, esse comitê ele vai garantir que aquelas vedações não existam nas indicações e que as pessoas consigam comprovar aquelas experiências necessárias para conseguir ter investidura no cargo nomeado da EBSER. 85. O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração será constituído por 3 membros escolhidos dentre os integrantes de outros comitês estatutários. Ou seja, o membro do Comitê de Elegibilidade ele necessariamente faz parte de algum outro órgão estatutário da EBSER. Preferencialmente, o Comitê de Auditoria ou a representação de empregados ou conselheiros de administração, observados os artigos 156 e 165 da Lei 6.404, sem remuneração adicional. Compete ao Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração 1. Opinar de modo a auxiliar na indicação de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. 2. Verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e conselheiros fiscais. 3. Elaborar as políticas de remuneração e indicação de administradores da EBSER, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento na forma da lei. 4. Supervisionar a implementação e operacionalização das políticas de remuneração e indicação de administradores da EBSER. 5. Revisar anualmente as políticas de remuneração e indicação de administradores da EBSER, recomendando ao Conselho de Administração sua correção ou aprimoramento. 6. Propor ao Conselho de Administração o montante de remuneração global dos administradores. 7. Avaliar cenários futuros, internos e externos,
e seus possíveis impactos sobre as políticas de remuneração e indicação de administradores. 8. Analisar as políticas de remuneração e indicação dos administradores da EBSER em relação às práticas de mercado, para identificar discrepâncias significativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários. 9. Zelar para que as políticas de remuneração e indicação de administradores estejam permanentemente compatíveis com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da EBSER. Elaborar, com periodicidade anual, no prazo de 90 dias, relativamente à data base de 31 de dezembro, o relatório de suas atividades. 11. Identificar, avaliar e propor ao Conselho de Administração candidatos para ocupar o cargo de administrador, que atenda ao perfil técnico exigido para o cargo, devendo-se utilizar de processo seletivo que considere os empregados da EBSER, preferencialmente, e atores externos. 12. Recomendar candidatos para ocupar a função de membro do comitê subordinado ao Conselho de Administração, que atenda ao perfil técnico exigido para o cargo com base em análise curricular. Parágrafo 1º. O Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração se reunirá pelo menos uma vez a cada 15 dias. Aqui é a diferença, não é 2 vezes por mês. Aqui é uma vez a cada 15 dias. Com a presença de todos os seus membros. E terá seu funcionamento e atribuições regulados em regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração. Parágrafo 2º. Especificamente para o desenvolvimento das atividades que tratam o inciso 1 e 2, o Comitê de Elegibilidade deverá se manifestar no prazo de 8 dias úteis, a partir do recebimento de formulário padronizado da entidade de administração pública responsável pelas indicações, sob pena de aprovação tácita e responsabilização de seus membros, caso se comprove o descumprimento de algum requisito. Ou seja, na hora da indicação, eles têm 8 dias para fazer as conferências dos documentos. Se passar 8 dias, a pessoa vai ser automaticamente nomeada, e se tiver alguma coisa falseada ou algum parâmetro que não foi atingido, os membros do Comitê de Elegibilidade serão responsabilizados. Parágrafo 3º. As manifestações do Comitê de Elegibilidade serão deliberadas por maioria dos votos com registro em ata, que será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas. Parágrafo 4º. O Comitê de Elegibilidade poderá propor a contratação de consultoria especializada nos assuntos de sua competência, zelando pela integridade e confidencialidade do trabalho dos consultores externos, cujo produto não exime o comitê de suas responsabilidades. Parágrafo 5º. O Comitê de Elegibilidade deverá iniciar o processo seletivo de que trata o inciso 11 deste artigo, quando o cargo de administrador estiver ocupado interinamente por tempo superior a 6 meses. Os integrantes do Comitê de Elegibilidade deverão possuir a qualificação e experiência necessárias para o exercício de suas atividades. Aí o próximo. Esses, como eu falei para vocês, eu não consegui, eu fui naquele site que é concursos, que eu tenho o login lá, não tenho nenhuma pergunta sobre eles e nenhuma prova anterior. Mas porque 70% das perguntas que estão lá são do regimento interno. Então, muita coisa pode vir a aparecer agora sem o regimento interno. Comitê de Compras e Contratações. O Comitê de Compras e Contratações é um órgão autônomo de caráter deliberativo, com a finalidade de opinar e decidir, nos limites de sua competência, sobre as compras e as contratações na forma definida pelo Conselho de Administração. 88. Ao Comitê de Compras e Contratações compete: 1. Decidir até o limite de sua alçada sobre a. Compras e contratações com dispensa e inexigibilidade de licitação. B. Alienação de imóveis ou conjunto de lotes de bens imóveis. C. Locação de imóvel para uso próprio. D. Deflagrações de processos licitatórios. 2. Opinar acima do limite de sua alçada sobre compras e contratações com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Isso aqui está no regimento interno, aqui não está tão explicado, mas a EBSER é dispensada, ela é dispensada em caso de autorização da União de fazer licitação se ela for contratar como órgão público. Agora, para contratar com órgão privado, ela tem que respeitar a lei de licitação, igual vários outros, órgãos da administração. Examinar e opinar conclusivamente sobre outros assuntos que sejam submetidos pelo Conselho de Administração ou diretoria executiva. 89. O Comitê de Compras e Contratações será composto
por 5 membros indicados pelo Conselho de Administração. Os membros do comitê exercem o cargo por 2 anos, sendo vedada a recondução. Que nesse caso é proibido reeleição e o mandato de volta a ser de 2 anos. Atingido o limite que se refere ao parágrafo 1º, o retorno do membro do comitê só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a um prazo de gestão. Ou seja, 2 anos, fica fora 2 anos e pode voltar 2 anos. Parágrafo 3º, a composição do comitê, formada por membros titulares, suplentes e presidente, será lavrada na ata de instalação. O presidente do comitê de compra será escolhido entre os titulares por meio de eleição realizada entre os membros do comitê, para mandato de 1 ano, fim do qual será eleito outro membro titular para o exercício da presidência. O presidente indica seu substituto entre os titulares para o exercício da presidência, nas suas ausências ou impedimentos. Parágrafo 6º, o exercício de novo mandato da presidência obedecerá ao interstício mínimo de 1 ano. 7º, os membros titulares indicam seus suplentes para substituí-los em suas ausências e impedimentos, na proporção de 2 suplentes para cada titular. Ou seja, cada titular indica 2 suplentes. Certinho? Perde o cargo o membro que deixar de comparecer sem justificativa escrita a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 5 alternadas. Parágrafo 9º. Tem assento no comitê para prestar assessoramento sem direito a voto os representantes do órgão jurídico, da auditoria interna e da coordenadoria de administração. 90. As reuniões ordinárias são semanais de acordo com a demanda de matérias em dia e horário fixado pelos membros. 91. A proposta de contratação é orientada por argumentos de conveniência, oportunidade, preço, quantidade e razões que justifiquem a escolha do fornecedor ou prestador de serviços. 92. As autorizações para compras e contratações, quando dentro da alçada do comitê, são ratificadas pelo presidente da EBSER. 93. Os membros do comitê de compras respondem solidariamente por suas deliberações, salvo se posição individual divergente estiver fundamentada e registrada na ata da reunião que tiver sido tomada a decisão. Isso aqui só para vocês entenderem o que é. No conselho diretor aqui da UF, que delibera sobre patrimônio e finanças, tudo que é votado lá, se tiver alguma irregularidade, ou se a UF for processada por alguma coisa que tem lá, todos os conselheiros são processados. Tanto que é o único conselho que você ser conselheiro, você precisa passar seu CPF para a Secretaria-Geral. Só que, se alguma irregularidade foi feita, eu votei contra e pedi para registrar em ata e fundamentei do porquê que eu sou contra, caso todo mundo for processado, eu apresento essa ata e eu sou dispensado desse processo. É isso que está falando aqui. 94. Relatórios das matérias apreciadas e da frequência dos membros serão apresentados bimestralmente à diretoria executiva e conselho de administração. Da comissão de ética. Isso aqui, inclusive, eles detalham um pouco menos, porque eles vão trazer dentro do código de ética, né? Que é a parte que falta para nós. A comissão de ética é um órgão autônomo de caráter deliberativo, com a finalidade de orientar, aconselhar e atuar na gestão sobre a ética profissional dos dirigentes e empregados da EBSER, e no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas da EBSER levadas ao seu conhecimento, competindo-lhe adicionalmente 1. Atuar como instância consultiva para todas as áreas da EBSER. Afinal, todas as áreas da EBSER têm que respeitar o Código de Ética da EBSER. Importa qual que seja. Aplicar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética da EBSER, devendo a. Apurar, de ofício ou mediante denúncia, fato ou conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. B. Planejar, propor e executar ações objetivando a disseminação, a capacitação e o treinamento sobre as normas contidas no Código de Ética da EBSER. 3. Representar a empresa na rede de ética do Poder Executivo Federal, a que se refere o artigo 9º do Decreto nº 6.029 de 2007. 4. Supervisionar a observância do Código de Ética e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, em situações que possam configurar descumprimento de suas normas. 5. Orientar e aconselhar sobre a conduta ética do agente público, inclusive do relacionamento com o cidadão e no resguardo do patrimônio público. 6. Responder consultas que lhes forem dirigidas.
7. Receber denúncias e representações contra servidores por suposto descumprimento às normas éticas, procedendo à apuração. 8. Instaurar processo para apuração de fato ou conduta que possa configurar descumprimento ao padrão ético recomendado aos agentes públicos. 9. Convocar o agente público e convidar outras pessoas a prestar informação. 10. Requisitar, interna ou externamente, informações e documentos necessários à instrução de seus expedientes. 11. Realizar diligência e solicitar pareceres especialistas. 12. Esclarecer e julgar comportamentos com indícios de desvios éticos. 13. Aplicar penalidade de censura ética ao agente público e encaminhar cópia do ato à unidade de gestão pessoal, podendo também sugerir ao dirigente máximo a exoneração de ocupante de cargo ou função de confiança. B. Sugerir ao dirigente máximo o retorno do servidor ao órgão ou entidade de origem. C. Sugerir ao dirigente máximo a remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de natureza diversas. E D. Adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o acordo de conduta pessoal e profissional. 14. Arquivar os processos ou remetê-los ao órgão competente quando, respectivamente, não seja comprovado desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de órgão distinto. 15. Notificar as partes sobre suas decisões. 16. Submeter ao Conselho de Administração sugestões de aprimoramento ao Código de Ética. 17. Diminuir dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Ética, levando os casos omissos para deliberação do Conselho de Administração. 18. Dar ampla divulgação ao regramento ético. 19. Dar publicidade dos seus atos, observada a restrição do artigo 14 da Resolução 10 de 29 de setembro de 2008. 20. Elaborar e executar o plano de trabalho de gestão ética. E 21. Indicar, por meio de ato interno, representantes locais da Comissão de Ética, que serão designados pelos dirigentes máximos para contribuir nos trabalhos de educação e de comunicação. Ou seja, vai ter um representante da Comissão de Ética em cada hospital, em cada lugar que a EBSER vai gerir, né? Só um negócio. Dá para ir até aqui. Eu acho que, na verdade, vamos parar por aqui, porque a gente encerra todos os órgãos estatutários, né? E aí essa parte final, que vai falar um pouco do exercício social, da organização interna de pessoal, auditoria interna e a ouvidoria, a gente deixa por último. Mas aqui tem aquele quadrinho que eu falei para vocês que eu fiz, né? Dos órgãos, com os membros, o mandato, quando as reconduções e qual é o período da reunião. Que é o que a gente encerrou hoje. E aí, eu fiz isso também para a gente ver que tem alguns lugares que eles não citam nem membros, nem o período do mandato, nem a recondução, como a comissão de ética. Porque isso eles vão citar dentro do código de ética, e não no estatuto. No caso da comissão de elegibilidade, eles falam os membros, mas não falam nem o mandato, nem se pode recondução. Assim como o conselho consultivo, que eles não que é vedada, né, a recondução. Mas é basicamente isso aqui que são as premissas, né, dos órgãos estatutários. E aí na próxima aula, semana que vem, a nossa última, a gente termina esses últimos slides e faz rapidamente o código de ética, né? E aí a gente encerra essa parte legal, que é a legislação. Eu reforço mais uma vez, eu desculpo vocês, que não tem como realmente fazer de outro jeito. Não tinha jeito de passar um vídeo, de eu fazer um teatro, de eu deixar vocês refletir, porque aqui eles cobram realmente a lei seca. Eu sei que é chato, obrigado pela paciência. E é só mais uma vez a gente consegue terminar isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Vocês pegam o meu e-mail, vocês me mandam um e-mail no meu e-mail pessoal e eu encaminho para vocês. Tá? Pode mandar no meu. É que o nosso assessoria do Sintete, nós estamos com muita demanda, está muito difícil. Mas a gente está procurando colocar tudo no site. O meu? monteiro.carlosedu@gmail.com monteiro.carlosedu, de Carlos Eduardo, @gmail.com.
Mais uma vez, obrigado pela paciência. A gente se vê semana que vem. Bom final de semana para vocês.